Alexandre de Moraes está enrascado na justiça americana. Após 457 dias tentando fugir da justiça americana, os advogados do Donald Trump deram um jeito de encontrar e intimar Alexandre de Moraes. Justiça dos Estados Unidos autoriza citação de Moraes por e-mail em ação. Quem lembra dos processos que Donald Trump ingressou contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos? Sim, as empresas do Donald Trump, Rumble e Trump Media, processaram Alexandre de Moraes. Mas a justiça brasileira ficou driblando a justiça americana e blindando Alexandre de Moraes de intimação. Até que o juiz do processo nos Estados Unidos cansou e mandou intimar Alexandre de Moraes por e-mail. O nome dessa intimação é citação. Citação é quando a justiça comunica ao réu que ele está sendo processado e dá a ele a oportunidade de defesa. Quando o processado está em um país e o processo está em outro país, há uma regra por tratado da forma como as intimações se dão. No Brasil, nós utilizamos a chamada carta rogatória. A Constituição Federal Brasileira, no artigo 105, inciso 1, a linha I, diz que cabe ao STJ executar as cartas rogatórias. Então a justiça americana estava tentando intimar Alexandre de Moraes pela via correta, via STJ, há 457 dias. E o STJ não intimava Alexandre de Moraes. E olhem só como o mundo dá voltas. A justiça americana vinha tentando intimar Alexandre de Moraes pela via correta, aquela prevista em tratado internacional, na Convenção de Haia. Acontece que, diferentemente disso, Alexandre de Moraes, quando deu suas ordens ilegais contra as empresas do Donald Trump, o que foram os motivos desse processo que ele está respondendo agora, ele intimou as empresas Rumble e Trump Media por e-mail. Ele não respeitou os canais oficiais e corretos como deveriam ser. É por isso que ele está sendo processado nos Estados Unidos. Ele deu ordem a empresas americanas não pela via correta. Ele, quando ministro do STF, foi lá e, em canetada, mandou intimar as empresas nos Estados Unidos do Trump por e-mail, violando tratados e convenções internacionais. Inclusive, quem lembra disso? Ele, inclusive, mandou intimar o Elon Musk pelo X. Lembram disso? STF intima Elon Musk e X a indicarem representante legal em até 24 horas sob pena de suspensão de atividade no Brasil pelo X, oficial do STF, pelo perfil oficial do STF no X. É absurdo em cima de absurdo. E agora, a justiça americana diz o seguinte: quer saber? Já que vocês aí do Brasil não respeitam o tratado, então é o seguinte, Alexandre de Moraes está intimado agora via e-mail. Decisão da Corte Federal da Flórida destrava processo movido por Rumble e Trump Media. Juiz aponta demora em impasse na cooperação judicial com o Brasil. Ou seja, os processos das empresas de Donald Trump contra Alexandre de Moraes começaram a andar nos Estados Unidos. Inclusive, o advogado do Trump comemorou isso no Twitter. Hoje, de acordo com uma ordem de um tribunal federal dos Estados Unidos, a Rumble e Trump Media notificaram o ministro do STF, Alexandre de Moraes, por e-mail. Exatamente da mesma forma como Alexandre de Moraes havia utilizado contra as empresas do Trump. E aqui está a intimação. Olha só, Alexandre de Moraes está citado, intimado nos processos nos Estados Unidos. E agora, os processos andarão. E nos Estados Unidos, ser processado lá, o buraco é bem mais embaixo. Que vergonha para a justiça brasileira ter que passar por isso, né? O STJ protegendo Alexandre de Moraes, blindando um processado. Segundo os advogados do Trump, a Rumble e a Trump Media alegam que Moraes emitiu ordem para bloqueio de contas ligadas a um usuário politicamente influente, além de determinar que a plataforma mantivesse representação legal no Brasil para cumprimento das decisões judiciais. As empresas do Trump sustentam que as medidas seriam incompatíveis com garantias constitucionais dos Estados Unidos, especialmente
a proteção à liberdade de expressão previstas na primeira emenda. Os americanos, que têm uma Constituição de 1700, levam a sério o respeito à Constituição. Olha que coisa ridícula para o Brasil. Segundo a decisão, as tentativas de citação internacional ficaram paralisadas após uma mudança de procedimento por parte do STJ. O documento afirma que, em vez de aprovar o pedido de citação e submetê-lo para execução a um juiz federal, o Tribunal Brasileiro consultou previamente o PGR e a Advocacia Geral da União. As empresas alegaram ainda que a PGR apresentou uma manifestação sigilosa, defendendo que a citação fosse barrada e que, posteriormente, o STJ determinou que o procedimento tramitasse sob sigilo. As empresas do Donald Trump alegaram ao tribunal americano que o processo de cooperação jurídica teria se tornado politizado e efetivamente indisponível. Para a corte americana, a falta de perspectiva concreta para cumprimento da cooperação judicial justificou a autorização excepcional para a citação de Moraes. Olha só, um ministro que adora fazer as coisas de forma excepcional está sendo processado agora nos Estados Unidos pelo presidente dos Estados Unidos. E saiu a notícia que Flávio Bolsonaro está nos Estados Unidos para reunião com Donald Trump. Flávio Bolsonaro está tentando apoio do Donald Trump nessas eleições. Gente, vocês perceberam o brilhantismo disso tudo? O Alexandre de Moraes, primeiro, descumpriu o tratado internacional e intimou as empresas do Trump de forma irregular por e-mail. Aí a justiça americana, nos processos que Trump ingressou contra Alexandre de Moraes por essas decisões ilegais, tenta intimar Moraes pela via correta. Mas o STJ protege Moraes por mais de 400 dias. O que a justiça americana vem e faz? Vamos fazer da mesma forma, então você está intimado por e-mail e os processos aqui começaram a andar. Exatamente como ele fez aqui no Brasil, inclusive com o Elon Musk, dando 24 horas para o Musk se manifestar com intimação pelo X. É o famoso toma lá da cá. Agora, Alexandre de Moraes está oficialmente sendo processado nos Estados Unidos pelas empresas de Donald Trump. O processo agora está em andamento nos Estados Unidos. Very good. Eu vou mantendo vocês atualizados. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.